Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu ainda não estou 100% não, né? Minha voz ainda, você percebe, estou um pouco rouco, ainda me recuperando dessa forte gripe, mas Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco, amém, queridos? Muito bem, queridos, estamos aí para mais um review de comparação, um review aí, sei que muitos de vocês gostam. Temos aqui o comentário Warren Risber, que ainda continua lá nas prateleiras de cima, ainda continua sendo um comentário muito bem requisitado, muito procurado, muito vendido ainda. Então, para você que está namorando ele, um vídeo comparativo comparando ele ao comentário, né, do Novo Testamento, a aplicação pessoal da CPND. Eu separei aqui o volume 2, por quê? Porque o trecho que nós vamos ler está na Epístola de Paulo aos Efésios. Então a gente, quando faz vídeo comparativo assim de comentários, a gente lê trecho do comentário, no mesmo trecho que nós lermos aqui, no comentário do Wisman, nós vamos ler aqui no comentário da aplicação pessoal, tá certo? Só lembrando que o Wisman são 6 volumes, este é o volume 2 do Novo Testamento, e esse aqui é apenas o comentário do Novo Testamento em 2 volumes, certo? O Wisman são 6 volumes, e a Bíblia completa, sendo que no Novo Testamento também são 2 volumes, certo? Só para situar você, lembrando que Warren Wisber é calvinista e o nosso querido comentário de aplicação pessoal, que ele não especifica quem é o autor destes comentários, viés arminiano. Para você que não me conhece, sou pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Peço a você que se inscreva, se não é inscrito aí, vem fazer parte da família Ponte, temos muitos vídeos aqui. Olha, parece que já passou mais de 2.000 vídeos, mais de 2.000 vídeos aqui no nosso canal. Assista aí, se inscreva, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, as lives. Dê uma olhadinha depois lá na nossa playlist. Você vai ver muitas séries de vídeos, né? Teologia para iniciantes, teologia pentecostal, teologia paulina, muitas videoaulas. Compartilha, vídeos totalmente gratuitos. Não temos clube de membros aqui onde você paga para poder assistir às aulas, tem que pagar, não. Totalmente gratuito. Se inscreva para você ser edificado, ser abençoado, dê o like, compartilhe com os amigos, seus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram, tá certo? E nos comentários nós temos aí o link do Apoia-se, se você deseja fazer parte da família Point, do nosso grupo do WhatsApp, torne-se nosso apoiador a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. Você poderá estar nos abençoando. E quando nós batermos a meta financeira, que você vai ver lá na plataforma, né, lá no site do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, tá certo? Então vamos lá. Esse volume 2 aqui, o Novo Testamento do Wisdom, vamos ver quantas páginas tem. 796 páginas, certo? Já o comentário, também em 2 volumes do Novo Testamento, tem mais páginas, 944. Muito bem, então temos aí praticamente quase 200 páginas, mais 200 páginas a mais, mas tudo bem. Vamos lá. Eu separei um trecho aqui, no comentário do Roosberg, que é na Epístola aos Efésios, onde ele vai falar sobre a unidade do corpo, né, da igreja. Então, temos aqui ele comentando no Efésios 4, versículo 4 ao 6, onde ele diz o seguinte, hoje em dia muitas pessoas tentam unir os cristãos de forma não bíblica, fazem declarações do tipo, não estamos interessados em doutrinas, mas sim no amor. Vamos colocar de lado as doutrinas e amar uns aos outros. Mas Paulo não discute a unidade espiritual nos 3 primeiros capítulos. Só toca nesse assunto depois de ter lançado os alicerces doutrinários. Interessante, né? Apesar de nem todos os cristãos apresentarem um consenso quanto a algumas questões secundárias da doutrina cristã, há uma concordância geral com respeito às verdades fundamentais da fé. A unidade construída sobre qualquer outra base que não seja a doutrina bíblica pode ser alicerces extremamente instáveis. Nesta passagem, Paulo cita 7 realidades espirituais básicas que unem todos os cristãos verdadeiros. Vamos lá. Um só corpo, né? Trata-se, evidentemente, do corpo de Cristo, do qual todo cristão é membro, inserido nessa unidade em sua conversão pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 31. Esse corpo único é um modelo para as muitas congregações locais que Deus estabeleceu ao redor do mundo. O fato de uma pessoa fazer parte de um corpo não é isenta da responsabilidade de fazer parte de uma congregação local, pois é nessa comunidade que usa seus dons espirituais e ajuda outros a crescer. Né? Para aqueles que fazem parte do grupo dos desigrejados,
esse comentário aqui não foi muito aceito. Um só Espírito, um só corpo, um só Espírito. O mesmo Espírito Santo habita em cada um dos cristãos, de modo que pertencemos uns aos outros no Senhor. Encontramos cerca de 12 referências ao Espírito Santo em Efésios, pois ele é essencial para a nossa vida cristã. Uma só esperança da nossa vocação. Trata-se de uma referência à volta do Senhor para levar sua igreja ao céu. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia dessa promessa maravilhosa. Paulo sugere que o cristão consciente da existência de um só corpo que anda no Espírito e aguarda a volta do Senhor promoverá a paz, não o tumulto. Um só Senhor. Está vendo que coloca em negrita aqui o texto que vai comentar. Ele é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, vive por nós e um dia voltará para nos buscar. É difícil entender como os dois cristãos que dizem servir ao mesmo Senhor não conseguem andar em união. Alguém perguntou a Gandhi, o líder espiritual indiano, qual é o maior empecilho para o crescimento do cristianismo na Índia? Ao que ele respondeu, os cristãos. Reconhecer o senhorio de Cristo é um passo enorme em direção à unidade espiritual no meio de seu povo. Uma só fé. Aí vai comentar. Uma só fé. Existe um conjunto definido de verdades que Cristo confiou à sua igreja, que constitui a fé. Judas a chama de fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em Judas 3 está escrito isso. Os primeiros cristãos professavam um conjunto de doutrinas básicas que ensinavam, guardavam e transmitiam a outros. 2 Timóteo 2,2. Os cristãos podem discordar de certas questões de interpretação e prática eclesiástica, mas todos os seguidores autênticos de Cristo concordam no que diz respeito à fé, e se afastar da fé provocar desunião dentro do corpo de Cristo. Um só batismo. Uma vez que nesta passagem Paulo está tratando do corpo único, esse um só batismo é provavelmente o batismo do Espírito, pelo qual na conversão ele insere no corpo de Cristo o pecador que crê. Não se trata de uma experiência que ocorre depois da conversão, nem de uma experiência que o cristão deva pedir a Deus ou buscar. Né? Então, ele está aqui tentando descartar aquela experiência dos pentecostais, né? Os pentecostais vão destacar, né, o derramamento do Espírito Santo e tal, né, o batismo com o Espírito Santo. A palavra ordena que sejamos cheios do Espírito, Efésios 5,18. Mas, em momento algum, ordena que sejamos batizados com o Espírito, pois já o fomos na conversão. Então, ele segue aquela linha muito ensinada aí por aqueles que não são pentecostais. Eu, como sou pentecostal, discordo da posição de Wiseman nessa questão. Tá? Ele esquece totalmente de Atos 1, 2, né, a promessa do batismo do Espírito Santo, conforme está descrito em Joel 2,28. Né? Então diz mais, no que se refere ao corpo único existe um só batismo, o batismo do Espírito, mas no que se refere às congregações locais há dois batismos, o batismo do Espírito e o batismo com água. Um só Deus e Pai. Paulo gosta de enfatizar Deus como Pai. A união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nessas palavras, pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas. Somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Em uma família humana, os membros devem dar e receber a fim de manter a união do lar em amor, e o mesmo se aplica à família celestial de Deus. A oração de Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é dirigida ao Pai Nosso e não a meu Pai. Uma das grandes preocupações de Paulo é que os cristãos não rompam a unidade do Espírito, ao concordar com falsas doutrinas. E o apóstolo João faz uma advertência semelhante em 2 João, versos 6 a 11. A igreja local não pode crer na paz e a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é primeiramente pura, depois pacífica, Tiago 3,17. A pureza da doutrina não produz em si mesmo unidade espiritual, pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé, mas fracas no que diz respeito ao amor. Por isso Paulo une as duas coisas, seguindo a verdade em amor, Efésios 4,15. Ok, então vamos ler o mesmo trecho aqui no comentário de aplicação pessoal da CPAD. Efésios 4,4. Olha lá. Os crentes mantêm diligentemente a sua unidade, como descrito em 4,3, porque Cristo deseja, há um só corpo, e todos os crentes têm um só espírito. A repetição da palavra só, no versículos 4 a 6, enfatiza essa unidade. Independentemente de tudo que possa dividir os crentes, por exemplo, origem racial, condição social ou gênero, os cristãos pertencem a um só corpo, através de um só espírito. Em uma cultura pagã, as pessoas podem escolher entre inúmeras seitas às quais se juntar e deuses a quem adorar. Para os cristãos, entretanto, existe um só corpo, unificado por um só espírito.
A unidade no corpo de crentes ocorre porque um só Espírito habita neles. O Espírito Santo vive em todos os cristãos e dá à igreja a sua verdadeira união. Sem o Espírito, o corpo não poderia existir. O cristianismo não é um clube ao qual nos juntamos, tampouco uma entidade mística e real. Pelo contrário, o verdadeiro cristianismo é um relacionamento espiritual com Cristo, bem como os outros crentes. Através do Espírito, todos os crentes estão unidos em um corpo universal. O fato de termos um só Espírito assegura que todos os crentes foram chamados para o mesmo futuro glorioso, ou seja, para a vida eterna no reino de Deus. 4:5. Este versículo concentra-se em Cristo, um só Senhor. Refere-se a Jesus Cristo, cujo comando, liderança, forma a base da unidade no corpo. Os cristãos adoram um só Senhor. Não há muitos deuses verdadeiros entre os quais escolher. Há somente um, o Senhor Jesus Cristo. Os crentes formam um só corpo pelo fato de haver uma só fé. Somente esta fé salva. Percebe que ele vai deixando em negrita aqui os trechos do versículo. Somente esta fé salva. Esta fé é o único caminho. Esta única fé une todos os crentes. O ato de crer é manifestado através do ato do batismo, o símbolo de ser trazido para o corpo. A fé e o batismo estão conectados similarmente em Marcos 16:16 e em Colossenses 2:12. A inclusão que Paulo faz deste um só batismo revela a importância que o batismo tinha para a igreja primitiva. O batismo substitui a circuncisão como rito de iniciação da nova ordem, a nova aliança. Batismo refere-se aqui ao batismo nas águas, em oposição ao batismo no Espírito, devido à colocação da palavra neste versículo. Esta expressão da fé através do batismo traz unidade aos crentes. Entendeu? Então, esse comentário de viés arminiano, pentecostal, vai crer que ele está se referindo aqui ao batismo nas águas, ok? Então, somente. Verso 6, este versículo concentra-se em Deus, Pai. Não há muitos deuses como na cultura pagã. Há um só Deus, como único Deus. Somente Ele merece a nossa adoração e louvor. Pai de todos, significa que Ele é o Criador. Todos foram feitos à sua imagem. O soberano Deus controla completamente a sua criação. Os cristãos entendem a si mesmos como criação de Deus e como chamados por Deus. Deus é sobre todos nós, supremo e transcendente, o regente sobre toda a sua criação. Deus é por todos nós, Ele próprio vive dentro do seu povo. Deus está em todos nós, ativamente presente e infiltrado em cada parte de sua criação. Qualquer visão de Deus que viola a sua transcendência, imanência, onipresença, não pinta um quadro verdadeiro de Deus. Paulo não ensinava o panteísmo. Deus está em todas as coisas e, portanto, podemos adorar a natureza. Ou o universalismo. Deus é pai de tudo e, portanto, salvará todos. Em lugar disso, ele ensinava sobre o onipotente, onipresente, onisciente Deus, dominando a criação, exercendo seu poder através dos seus seguidores em favor da igreja. Tá certo? Então, a gente leu aí esses dois trechos, versículo 4-6, onde destaca-se essa questão de um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. E eu gostaria de saber de você aí, qual foi o comentário qual foi o comentarista, né? Comentarista Wisber, ou da aplicação pessoal, da comentário da aplicação pessoal. Quem foi que teve uma melhor desenvoltura comentando este trecho, sabendo aqui que o comentário do Novo Testamento, volume 2, né? Do aplicação pessoal, tem aproximadamente 200 páginas a mais que o volume 2 do Wisber. Mas em relação a esse trecho, o que você diz aí? Comente, faça um comentário, compartilhe, dê o like, Deus abençoe e até a próxima.